Seja você mais uma vez bem-vindo ao Negócios em Foco, nosso quarto episódio com uma multiempresária, com aquela história incrível que você já conhece. Porque aqui no nosso talk show você vai aprender dicas práticas para o seu dia a dia como empresária, como pessoa, como pai, como mãe. Tem muita coisa boa aqui nos nossos programas, espero que você tenha assistido os nossos 3 anteriores. E o de hoje, olha, eu vou te dar um tempinho, só um segundo, para você ir lá pegar papel e caneta, porque a Solange, mega empresária, vai trazer dicas importantes para você nesse dia tão especial. Se ajeita aí na cadeira, traz a família e vem correndo assistir, porque o Negócios em Foco começa agora. Solange, muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Prazer te receber. Olha, sei que sua agenda é apertadíssima, então para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Tem muitas histórias para contar, muitos negócios que você está à frente. Já conheço um pouco da sua história, mas estou ansioso para conhecer ela como um todo. Hoje é o dia da gente ter essa oportunidade, né? Então, eu quero que você se apresente para o pessoal e fique à vontade, que o Negócio em Foco é seu. Bom, Adriano, muito obrigada pelo convite, né? Por mais que a agenda é apertada, está um pouco mais corrido, que eu acabei de voltar de viagem, mas eu queria estar aqui com você, acho que é um prazer estar aqui, a gente vai ter bastante trocas, né? Meu nome é Solange Freitas, eu sou CEO da Flex Business, atualmente sou palestrante, sou mentora executiva. A Flex Business ela é uma empresa de gestão comercial, uma empresa de vendas, uma empresa de consultoria empresarial e consultoria comercial, né? Então, no que diz, fora nós estar dentro de uma empresa, atrás como executiva em uma empresa hoje, a gente também ajuda outros empresários. Uau, então está transbordando já o conhecimento e as coisas que você desenvolveu ao longo do tempo. Olha, eu sempre peço para as pessoas recapitularem um pouquinho a história, porque a Solange hoje da Flex Business, ela já é uma pessoa que construiu um legado. Mas quem era a Solange lá atrás? Como começou a história da Solange? Bom, eu vou tentar encurtar, né? Não, Vou fica à falar vontade. a história da Solange, vamos iniciar ela assim. Eu sou de Campinas, do interior de São Paulo, e aos 19 anos eu resolvi vir para São Paulo para poder realmente morar em São Paulo e ter uma carreira mais promissora. Por mais que Campinas, para quem conhece, não é aquele interiorzinho, né? Mas como eu saí de lá, já fazem mais ou menos 21 anos que eu saí de Campinas, então eu queria ingressar no ramo executivo. E no ramo executivo, a visão nossa é sempre São Paulo, né? Então eu vim para São Paulo. Então vou começar a contar a partir daí. Aos 19 anos, quando eu vim para São Paulo, eu já tinha uma filha de 2 anos. Eu cheguei aqui em São Paulo, morando em um apartamento, falar emprestado, né? A pessoa emprestou o apartamento só para eu pagar o condomínio na época. E vim procurar, e na época eu trabalhava em uma empresa em Campinas e eu queria trabalhar na matriz em São Paulo, né? Só que quando eles não me trouxeram com emprego garantido. Eles me trouxeram e falaram: você espera, aqui em São Paulo ainda não tem vaga, se tiver, a gente puxa você. Se você quiser ir, eu falei: não, de qualquer forma eu vou para São Paulo, se eu não trabalhar com vocês, eu trabalho com outros lá, que o mercado é grande. Então eu vim para São Paulo, na época eu trabalhava como representante comercial na área de crédito e cobrança. Então, quando eu vim para São Paulo, eu não tinha carro, né? Então, você imagina, você como representante comercial, você tem que trabalhar visitando o cliente, pegando ônibus, pegando o metrô, que eu nem sabia direito o que era um metrô, que para mim era... Eu moro aqui até hoje, não sei como é que é. Quando a primeira vez que eu parei naquela Praça da Sé, meu coração parecia que ia pela boca, Meu né? Deus. Eu entrei até em desespero, assim. Eu lembro que eu estava no centro de São Paulo e eu olhava para cima assim, e falava: meu, isso é um mundo muito grande, né? E aquela Praça da Sé lotada. E eu passei a fazer visitas comercial e era assim, ou era a pé, ou era ônibus e metrô. E assim eu fui levando a minha vida comercial. Depois de eu ter trabalhado como comercial em empresa de cobrança, né? Porque o comercial realmente, eu sempre entendi que a área comercial é uma área que ela é promissora, né? Eu falo que vendas, né? Vendas muda a vida. Então, por isso que eu escolhi trabalhar em vendas. E depois, trabalhando um tempo em vendas, eu acabei saindo da empresa. E quando eu saí, nesse período que eu saí, eu queria ficar mais ou menos um mês ou 2 meses em casa. Que eu queria ficar um pouco com a minha filha, porque eu não tinha curtido ainda a maternidade ali. Eu falei: vou aproveitar esse descanso e depois eu vou ingressar em uma outra empresa que eu já tinha uma proposta para ir trabalhar. Nesse período, eu engravidei. Eu engravidei do meu segundo filho. Aí, quando eu engravidei do meu segundo filho, quando o meu filho nasceu, ficava muito mais difícil você voltar a trabalhar. Imagina que eu estou falando de uma pessoa que não tinha condições financeiras, eu não tinha nem carro.
Então assim, os meus filhos, a minha filha mais velha, ela ficava numa escola que a gente chamava assim, que é uma semi-creche pública, né, que você paga uma taxa, né, aquelas pessoas que montam, uma escolinha e tem um apoio do governo, né, então uma semi-creche pública que era onde minha filha ficava. Aí com 2 filhos ficou bem mais difícil. Aí eu recebi uma proposta para ingressar de sociedade em uma empresa de cobrança, na época. Por que que eu recebi a proposta? Porque justamente eu era boa comercialmente. E a empresa era uma empresa pequena, era uma empresa que tinha poucos recursos, ela tinha um cliente só, grande, né, que era razoável, que inclusive esse cliente eles pegava a 4ª fase de cobrança, quem trabalha em cobrança vai entender o que eu estou falando, que é o lixo do lixo para cobrar, né, é aquela cobrança de 3 anos, Uau. entendeu, que está quase ali caducando, né, era a fase que eles pegavam, aí eu comecei a trabalhar com eles. E quando eu comecei a trabalhar com eles, eu assim, toda mãe quando você começa a trabalhar, para você trabalhar com filhos é muito complicado. E na época a minha mãe conseguiu uma pessoa que morava em Minas para vir morar comigo, que ela queria vir trabalhar como doméstica em São Paulo e ela veio para morar comigo para ajudar a cuidar dos meus filhos. E quando eu comecei a trabalhar com eles, a empresa ela foi crescendo, tá? Eu estou dando uma resumida assim grande para você, Eu porque até antes de você entrar nesse resumo, eu queria te fazer uma pergunta. é, Tem alguém que te inspirou? Porque você fez uma mudança muito grande. Tudo bem que tinha a empresa, era uma oportunidade de você vir para São Paulo, você continuar esse trabalho. aham. Mas tem alguém na sua família, empreendedor, que já tinha essa veia de inspiração? Ou você foi a disruptiva que tomou a decisão e foi? Não, a minha mãe ela é muito empreendedora, né, e o meu padrasto também, porque meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 10 meses, minha mãe casou novamente quando eu tinha 4 anos, então eu fui criada pelo meu padrasto, que eu sempre chamei de pai. Então, eles tinham essa veia empreendedora. Minha mãe, quando ela foi para Campinas, que ela era do interior, ela trabalhava como gari. De gari, ela foi para faxineira, depois ela estudou um pouquinho, ela conseguiu passar para ser cobradora de ônibus, porque para ser cobradora de ônibus você tem que saber, né, matemática, então ela passou. E foi onde ela conheceu meu padrasto, que ele era motorista de ônibus. E eu lembro assim que eles trabalharam, fizeram um acordo com a empresa, pegaram a rescisão e foram montar uma lanchonete. E de uma lanchonete vieram 1, 2, depois eles montaram o pensionato, então eles sempre foram muito empreendedores, né. Então, hoje, graças a Deus, minha mãe ela tem uma vida tranquila, ela chegou onde ela queria chegar, até eu falo assim, até aquém do que eu imaginaria que ela ia chegar. Então eu fui criada por 2 pessoas muito empreendedoras, no entanto que aos 9 anos eu já trabalhava com a minha família. Aos 9 anos eu já ficava em balcão de lanchonete, caixa de lanchonete, então aos Então 9 anos eu já estava inserida ali, né. tem um histórico, né? Tem uma Tem, coisa no tem sangue uma já. coisa no sangue. E eu falo que a minha mãe ela é uma pessoa totalmente fora da curva. Eu não lembro da minha mãe servindo a mesa em casa, entende, porque a minha mãe ela sempre trabalhou. Então eu lembro da minha mãe só com aquele caderninho, não sei se você é muito novo, mas você lembra de livro caixa? Lembro, lembro, Eu lembro claro que a que minha mãe com o lembro. livrinho caixa lá, né, preenchendo, né, fazendo a parte financeira dos negócios, né, então eu lembro da minha mãe sempre trabalhando. Minha mãe nunca foi eu não lembro da minha mãe colocando um prato na mesa para o meu pai, pra gente, minha mãe nunca foi essa mulher do lar. E quando eu era criança, eu interpretava isso como uma coisa muito ruim, né, eu achava, assim, que eu via as minhas tias, as mães dos meus colegas fazendo bolo, né, cuidando, sendo aquela dona de casa, e eu achava que a minha mãe era péssima, na minha cabeça, né. E hoje em dia, né, com o tempo você crescendo e você passando por isso, né, no entanto quando as pessoas falavam assim: "Ah, você parece muito a sua mãe", eu falava: "Não pareço não, 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 não". E hoje em dia, assim, hoje eu olho para minha mãe e falo assim: "Não, minha mãe não era uma mãe péssima, ela era uma mãe totalmente fora do tempo dela". Totalmente, ela já estava muito aquém do tempo dela como mulher, ela já queria o espaço dela, ela tomava a frente dos negócios, uma menina que foi criada na fazenda, não teve condições de estudar, teve que fazer o Mobral, que eles chamavam à noite, né, o curso noturno, fez o 1º grau, né, e ela foi para Campinas e ela conseguiu vencer, ela teve vários imóveis, comprou fazenda, a minha mãe conseguiu realmente vencer na vida, né, até aquilo que eu falei, até mais aquém do que a gente esperava. E tudo com a força de trabalho dela, e ela que puxou a família, ela sempre foi a pessoa que puxou a família. Por mais que meu padrasto era uma pessoa muito empreendedora, ele era uma pessoa muito raçuda, trabalhadora, ele era muito inteligente, né, que ele faleceu, mas a minha mãe era a pessoa que puxava o barco, né. Então a minha mãe era ali, vamos supor assim, meu padrasto era aquele do arquétipo do guerreiro, né, e minha mãe era mais ou menos assim, como que se fala do sábio lá, O mago. do mago, né, a pessoa a cabeça, minha mãe sempre foi a cabeça da família mesmo. Então já tem essa inspiração, Que já legal, tem essa que legal. inspiração.
Embora assim, então voltando quando eu fui para essa empresa, a empresa ela começou a crescer, só que eu não tinha tanto eu como sócio, a gente não tinha experiência de gestão empresarial, a gente não tinha experiência como administrar uma empresa, então essa empresa ela cresceu bastante, é uma empresa que há 22 anos atrás ela já tinha um faturamento de uma média de 3 milhões mês, tá, de reais, e a empresa quebrou, mesmo faturando muito bem. E quando essa empresa quebrou, realmente a minha vida começou. Foi então na quebra que a vida deu Na uma quebra, guinada. na quebra. Na quebra não, na quebra eu afundei mesmo, na quebra porque assim, quando você, quebra uma empresa, quando você vai à falência, ela é uma dor muito grande, porque fora a dor de você não ter aceitação, você sempre está culpando alguém, você demora para ter aceitação que você é o culpado também por esse desastre, né. Você tem problema com o seu nome, você suja o seu nome, você começa a ter problema na justiça, porque era uma empresa de muitos funcionários, e ela quebrou da noite para o dia. E então, assim, veio muitos processos trabalhistas, nós tínhamos 16 filiais, tivemos que sair fechando essas filiais, entregando os imóveis, negociando multa com imobiliária. Então, assim, foram dívidas que se pendurou há mais de, assim, eu fiquei negociando dívidas dessa empresa, eu posso dizer praticamente uns 10 anos, tá, dessa empresa. E então, assim, não foi uma coisa fácil. Então, suja o nome, você fica sem a sua empresa, você fica sem dinheiro, e eu estava ali aos 28 anos com 3 filhos, falida. Com 28 anos de 3 idade. filhos, falida, separada, entendeu, assim, aos 28 anos de idade, entendeu, aos 28 anos de idade. Então, assim, você entra, né, naquele estágio, né, porque eu falo assim, quando você quebra uma empresa, é uma coisa tão séria, porque quebrar uma empresa, fora você realmente achar que você perdeu ali a sua dignidade, você entrar quase em um processo de depressão. Eu acho que eu não entrei num processo de depressão, porque eu tinha 3 filhos para criar, eles eram pequenos. Você suja o seu nome, fica difícil você ter outras oportunidades no mercado, até para você voltar a trabalhar com o nome sujo, com um monte de dívida. As empresas hoje, né, principalmente no mercado executivo, existe consulta de tudo. E é tão sério que, às vezes, a falência ela provoca até o divórcio das pessoas, né, ela destrói a família. Então é muito sério uma empresa, né. Então quando ocorreu isso, quando a empresa quebrou, eu olhava assim, eu fiquei assim, até envergonhada para ir pedir emprego no mercado. Você imagina que eu teria que pedir emprego para os meus concorrentes, né. E eu era uma concorrente forte no mercado, era uma empresa muito conhecida. E aí eu fui, né, no início cheguei a trabalhar para um concorrente meu, só que para mim cobrança já tinha dado, crédito e cobrança eu já estava no limite, porque quando você trabalha em crédito e cobrança, são departamentos de contact center. Então aquilo é uma loucura. Então é a empresa que você entra às 7h, 10h, 11h, você está lá, meia-noite você está lá trabalhando. Você não tem vida mesmo. E quando eu quando a empresa quebrou, que eu fui trabalhar para um concorrente meu, trabalhei um período, aí foi onde bateu uma decisão, eu tomei uma decisão. Eu falei: "Ó, quer saber de uma coisa? A minha vida chegou aonde chegou, eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu sempre trabalhei com vendas". E nessa época eu estava no operacional. Falei: "Eu sempre trabalhei com vendas, então se eu quiser recomeçar, eu vou ter que voltar para vendas". E, assim, quando você começa a falar, eu acredito muito, né, quando você começa a falar, quando você começa a falar o que você quer, né, a expor o que você quer, acho que o universo acaba trabalhando para você também. Então eu comecei a falar para várias pessoas que eu conhecia: "Eu quero trabalhar com vendas, eu quero ser vendedora", e as pessoas não acreditavam muito. Eu falava assim: "Bom, a Solange é empresária". Agora, naquela época, eu fui trabalhar em um concorrente, eu estava como diretora de operações. Ela está trabalhando como diretora, né, por mais que era uma empresa pequena, né, mas tinha um cargo, tinha um salário, não era um salário ruim. Ela está falando que quer ser vendedora, eu falava: "Não, eu quero ser vendedora, mas eu quero ser vendedora de uma empresa que tem um produto que eu tenha margem de ganhar dinheiro. Eu preciso faturar, porque eu tenho muita conta para pagar e 3 filhos para criar". E nesse período, né, e eu fui falando e até que surgiu uma oportunidade para mim na área de telecom. Uma pessoa veio e falou para mim: "Olha, Solange, tem um libanês, que ele era sócio de um outro libanês, eles tinham uma empresa de telecom no mercado, né, que é concorrente da Embratel, da Telefônica, só que é uma empresa menor. E ele acabou de montar uma empresa e ele está montando um time comercial. Você não quer ir lá conversar com ele?". Eu falei para ele de você, ele ficou bem interessado. Aí quando eu fui conversar com esse libanês, eu perguntei como que era o negócio, eu não conhecia nada da área de telecom, eu não fazia ideia o que que era aquilo, porque para mim, quando eu tinha a minha empresa, só existia Embratel e Telefônica.
e a 23, a Intelig. Só existiam as três. Eu não conhecia esse outro mundo, né? Que são o mundo das autorizadas. E quando ele falou do negócio dele, ele falou para mim assim, eu falei, mas como você concorre? Como você vende o seu negócio concorrendo com tantas empresas grandes? Ele virou para mim e falou assim, eu vendo porque eu dou uma redução de 40% a 50% de uma conta telefônica. Eu falei, sério? Aí eu imaginei, você imagina que eu vim do mercado de crédito e cobrança, contact center, eu tinha um monte de conhecidos, né, que eram meus concorrentes, mas um monte de conhecidos, aí eu fiz uma conta na minha cabeça muito rápida. Falei, calma aí, se eu gastava 300 mil reais de telefonia, se ele me desse uma redução, a minha telefonia ia custar 150 mil. Imagina eu levando isso para as pessoas que estão no mercado ainda, né, para os meus antigos concorrentes. Aí eu falei para ele assim, não, eu quero trabalhar para você. Ele falou assim, você quer? Aí ele falou salário sem condições, né? O salário ali dele sem condições. Eu falei, olha, eu não tenho condições de trabalhar 100% para você. Eu vou conversar na empresa que eu estou trabalhando, que eu já falei que eu estou querendo sair, só que eu não posso largar o cargo de uma vez. Eu vou conversar com ele que eu vou estar passando o cargo para outra pessoa e eu trabalho com ele 3 vezes por semana e trabalho 2 vezes por semana para você. E eu vou conhecendo o seu mercado. Eu falei, eu vou marcar umas reuniões. Eu já marquei de cara, já liguei para vários concorrentes e falei, olha, tem um negócio que eu acho que é um negócio da China. Quando eu tinha empresa, se isso tivesse aparecido, né, eu teria ganhado muito mais dinheiro. E eu comecei a falar, e comecei a marcar as reuniões. E quando eu levei, realmente tinha essa redução. Então, assim, em 1 mês e pouco eu trabalhando com ele, aí ele já ficou encantado, porque eu tive um resultado de venda maravilhoso, porque eu levei ele para um mercado que ele conhecia pouco, ele conhecia o mercado de contact center, mas ele não conhecia o mercado de crédito e cobrança. E o mercado de crédito e cobrança, eles usam bastante telefonia, até mais do que o contact center, porque o contact center eles têm a ligação rápida, e o crédito e cobrança tem uma ligação, né, mais longa. E aí eu levei, ele ficou encantado, aí ele fez uma proposta e eu comecei a trabalhar com ele como vendedor. Eu falei, para eu vir trabalhar com você, eu preciso de um mínimo. Um mínimo que paga as escolas dos meus filhos, que eu pague o meu condomínio, para eu sobreviver. E eu fui trabalhar com ele. E quando eu comecei a trabalhar com ele, com 1 ano trabalhando, eu já assumi a diretoria da empresa dele, a diretoria comercial, né? Como dizia, meu pai falava muito isso, né? Quem é rei nunca perde a majestade, né? Por mais que você começa, você já escalona rápido, né? E assim, trabalhando lá com ele, eu recebi proposta de uma outra empresa, que era concorrente dele. Aí eu fui para essa empresa, só que a proposta também não era para ser diretora comercial. Eu teria que ser gerente comercial. Só que como a empresa era muito grande, e eu sempre fui muito visionária, eu nunca tive problema, Adriano, de recomeçar. Eu sempre imaginei que se eu precisasse dar 10 passos para recomeçar para trás, esses 10 passos era como se fosse um estilingue, ele ia me jogar muito lá na frente. Então eu nunca tive esse problema do orgulho do cargo. Eu sempre pensei no resultado final. Se aquilo ia ser benéfico para mim financeiramente, se ia ser benéfico profissionalmente. E eu fui para essa empresa. Então, eu fiquei trabalhando como executiva nessa empresa. E trabalhando como executiva nessa empresa, fui crescendo, ganhei bastante, paguei praticamente todas as dívidas que eu tinha da outra empresa. Em algum momento lá atrás você disse que você comentou para várias pessoas diferentes que você tinha um sonho de trabalhar com Eu vendas e queria vender um voltar para vendas produto como vendedora. que te desse margem para E- você conseguir se recuperar. Exatamente. A lei da atração funcionou nesse caso? Funciona. Para mim sempre funcionou, tá? Eu não, assim, eu não entro muito nesse assunto porque não é o meu core, né? Não é o meu business esse assunto, mas eu sou uma praticante da lei da atração. Eu pratico a lei da atração todos os dias. E eu falo que foi a lei da atração que não deixou eu entrar em depressão. Porque você sair, né? Você sair assim de um patamar que você está e de repente você cair no chão, né? Do zero. Praticamente ter mal um carro para você andar, né? Apartamento penhorado, oficial de justiça batendo na sua porta, devendo escola dos filhos, um monte de dívida. Eu falo assim que foi a lei da atração que realmente fez eu sair desse buraco. Acho que dá até para a gente quebrar um pouco do misticismo da lei da atração. Aham. Na verdade, é uma concentração muito forte na direção daquilo que você quer. Você expande esse seu pensamento, você materializa esse seu pensamento de diferentes formas para que isso aconteça em algum momento. Exatamente. Eu falo assim, é uma força muito grande do pensamento positivo, misturado com ato de fé, porque eu também sou muito religiosa. Então, assim, eu falo que é uma força muito grande. E aí foi quando eu fiquei como executiva, as coisas deram super certo e nessa empresa eu conheci o meu marido e quando a gente começamos a conversar e eu tive assim, porque quando eu voltei a trabalhar como executiva, eu falava que nunca mais eu ia ser empreendedora, eu não queria saber mais de empresa. Eu falava, olha que sossego que eu tenho. Eu trabalho,
eu ganho bem, final de ano eu tenho 13º, 14º, premiação, olha que vida boa, eu não estou preocupada, quando eu era empresária eu estava preocupada, né, com as premiações, com o 13º, né, estava preocupada com um monte de funcionários, né, e assim, das coisas, né, tipo o mês de janeiro é ruim, vamos se preparar para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, e como funcionária eu não tinha essa preocupação, então eu falava: "Eu nunca mais quero ser empreendedora", porque é uma dor de cabeça muito grande. Só que quando você tem isso na veia, é muito difícil você sair. Quem nasce para rei. Né, é muito difícil, não tem jeito. Aí eu conversei com meu marido meio que abraçou, né, nós fizemos umas contas lá, porque nós éramos executivos do mercado e tanto eu como ele, a gente recebia muitas propostas. Eu falo que eu consegui me fixar em 2 empresas, porque eu tive a cabeça muito firme, porque eu recebia propostas praticamente todos os dias para sair da empresa. Se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse uma cabeça forte, determinada no que eu queria, eu viveria trocando de empresa. Eu recebia salários, assim, que realmente era salários, assim, que você pensava assim: "Nossa, vou", né, falava assim: "Não, não vou, vou continuar aqui, eu quero fazer uma carreira nesta empresa". E foi onde nós conversamos, nós pensamos assim: como nós somos muito procurados no mercado e a área de vendas, para quem todo mundo que tem empresa, vendas ela é o coração da empresa. E é uma das maiores dores depois de pessoas, é a área comercial, dos empresários, né, depois de pessoas, é a área comercial. Todo empresário tem uma dor comercial. O empresário que não tem dor comercial, porque ele já era do comercial e ele montou uma empresa. Ele já era uma pessoa forte comercialmente e ele montou uma empresa. Os empresários que não eram do comercial, geralmente ele tem uma dor comercial. Nós falamos: "Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma empresa, vamos começar a prestar serviço de vendas para vários no segmento de TI e telecom". E foi isso que nós fizemos. Aí nós montamos a nossa empresa, planejamos, foi totalmente diferente, eu montei uma empresa, totalmente planejada, eu já fiz um planejamento antes, quando nós montamos a nossa empresa, nós tínhamos um caixa para a gente sobreviver 1 ano sem precisar da empresa e para manter a empresa caso ela não faturasse. Então eu fiz uma empresa totalmente planejada, pé no chão, para não ocorrer no que ocorreu antes, porque aquela empresa que eu estava, ela foi montada sem planejamento. E quando eu entrei nela, entende, eu também não conhecia, a gente não conhecia, nós fomos tocando a empresa com o conhecimento que a gente tinha, né, então foi por isso que a empresa acabou quebrando, mesmo a empresa faturando, quando é uma empresa, ela não tem um planejamento, ela não tem uma organização financeira, ela quebra, que foi o que ocorreu. Então a nossa empresa nós já montamos ela totalmente estruturada. No entanto que com 90 dias, a nossa empresa já se pagava e nós já tínhamos retirada dentro da empresa, a gente não precisou nem utilizar esse caixa. E nós estamos com a empresa fazem mais ou menos 13 anos que nós estamos com a empresa. Faz 13 anos que nós estamos com essa empresa, e a empresa ela sempre vem crescendo, ela nunca faturou um mês inferior ao outro. Você acha que um dos fatores decisivos para essa empresa ter dado tão certo é apostar numa área de conhecimento que vocês já estavam, ou independente disso é o fato de vocês terem a veia da venda, como principal elemento? Olha, é um conjunto, porque eu falo assim, quem quer montar uma empresa, ele tem que conhecer o que ele está montando. Porque por que que muitas empresas quebram? Por exemplo, esse ano já quebrou mais de 736 mil empresas, já quebraram esse ano, em 2023. Saiu agora, eu estava vendo em julho saiu isso daí, saiu esse número. Então assim, então a gente sabe que 44% dos empresários quebram antes dos 3 anos. Mas você vê assim, quais são as empresas que quebram? As empresas que foram montadas por necessidade, as empresas que foram montadas por planejamento, o dono da empresa que não sabe fazer gestão, ele não tem muito conhecimento do seu negócio, tá? Ele tem muito problema com vendas, porque ele tem uma dificuldade comercialmente. Esses são um dos primeiros tópicos que as empresas quebram. Então é um conjunto. Então quando nós montamos essa empresa, eu já sabia, porque como eu fiquei como executiva no mercado, eu também não fiquei parada, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Então eu estava trabalhando em uma empresa grande, você aprende bastante, e eu fui fazendo vários cursos, eu fui estudando, eu fui aprendendo, e uma coisa que eu sempre fiz, e até hoje eu faço. Muitas vezes eu volto no cenário da empresa que eu quebrei e eu fico vendo os pontos que eu errei, aonde eu falhei. Uau. Eu faço isso frequentemente. Assim, eu vou voltando e eu fico pensando assim, eu faço N possibilidades. Se eu tivesse agido assim, será que eu teria quebrado? Eu fico vendo N possibilidades. Então isso eu faço sempre. Então essa empresa foi um conjunto. Nós tínhamos muito conhecimento do negócio, nós 2 juntos, nós somos uma força comercial muito grande, porque tanto eu sou muito boa comercialmente, assim, não querendo me vangloriar, não querendo ostentar, né, parecer arrogante, mas assim, eu acho que a pessoa que ela nasce, as pessoas falam assim: "Comercial é treinável, você treina um bom vendedor", mas tem aquela pessoa que ele tem aquele negócio na veia.
entendeu? Aí você precisa, no máximo, é lapidar ele já tem aquilo, porque ele já tem a cara de pau, ele já tem a base ele já sabe negociar, ele já é empreendedor, porque comercial é empreendedor. Para mim, todo vendedor, ele é um empreendedor, né? Ele já tem aquilo na veia, né? Então, tem aquelas pessoas que você treina, mas a gente tem que quebrar a timidez dela, tem que treinar a resiliência dela, porque a pessoa que ela é comercial, que ela é vendedora, ela não tem problema com o não. Você recebe 30 não no dia. Se você recebe um sim, você vai vibrar, você vai tomar cerveja, você vai tomar uísque para comemorar aquele sim. Você esquece os 30 nãos que você recebeu, né? Então eu falo assim, então essa é a diferença da pessoa que realmente nasceu para a área comercial. Então, tanto eu como ele, nós somos pessoas executoras, comunicativas, que é o perfil do comercial. Então a gente tinha essa força comercial que ajudava bastante, e eu tinha essa experiência de ter tido uma empresa quebrada, de ter participado, né, sendo executivos nós do mercado, ter administrado outras empresas. Então a gente tinha conhecimento do negócio, nós sabíamos fazer gestão, né, fizemos um planejamento antecipado, a gente programou até como nós gostaríamos que essa empresa crescesse, só que assim, esse planejamento não deu certo, porque nós não queríamos uma empresa grande, a empresa explodiu. Né, nós falávamos assim que seria uma empresa no máximo para 7 pessoas, E que é o número agora, da bênção. muito mais do que isso, né? E a empresa, em poucos, assim, em menos de um ano, a empresa já tinha muito mais do que isso de funcionários. Então, por isso que deu certo, entendeu? Nós fomos no mercado certo, na dor do mercado. Nós fomos trabalhar para pessoas que tinham bons produtos, pessoas que são engenheiros, são caras de TI e que tinham uma fragilidade comercial, que eles não tinham a força comercial. A gente se uniu a essas pessoas. Queria fazer um resgate um pouquinho mais de trás. Você disse que gosta muito de estudar, uma característica sua, Sim. e que o fato de você ter uma expertise também no seu mercado te ajudou a fazer com que essa empresa tivesse resultado. Eu vejo muitas pessoas que trabalham anos em um lugar, mas parece que elas ficam vagando naquele lugar, elas não aprendem como funciona o modelo de negócio, elas não vão a fundo para entender qual é a função dela, como executa o processo, ela não se desenvolve na empresa, ela trabalha porque ela precisa pagar as contas, ela precisa estar ali por um tempo, mas se ela precisasse empreender, por exemplo, no mesmo segmento, ela nem sabe como funciona o modelo de negócio que ela já está atuando há algum tempo. Ela só está vivendo por viver nessa empresa. E você, pelas suas características, eu imagino que você foi buscar todas essas pontas ali do seu modelo de negócio, porque quando você empreendeu, você já tinha o caminho certo para fazer o seu negócio ter alta performance em muito pouco tempo. É isso mesmo? É isso. Para mim, as pessoas que crescem são as pessoas curiosas. Muito bom, é isso. Se a pessoa não é curiosa, ela não vai crescer. Então, existe realmente isso. Eu falo assim, uma empresa ela é composta assim, vou dar um percentual que é meu, tá? Um percentual, não vou falar que é estudo de mercado. Eu acho que uma empresa ela é composta por 50% dos funcionários ali, 50% são medianos. Aí você tem, não, 50 não, 70% são medianos. Aí você tem 20% que são os funcionários ruins, que são as trocas. E tem os 10% que realmente são os bons, os extraordinários. E geralmente esse funcionário da troca, ele não se interessa, porque ele está ali trocando de emprego, ele vive na rotatividade, né? Ele não está procurando um trabalho, ele está procurando um emprego. Então esse não tem curiosidade. E o mediano, ele acomoda. Então, se você não tem uma cultura dentro da tua empresa de cutucar os funcionários medianos, porque os funcionários medianos, eles são importantes para a empresa. Eles são funcionários que dão resultado. Só que você tem que movimentar ele. E esses funcionários medianos, você tem que estar jogando ele no fogo para ele aprender um pouco mais. Você vai ter funcionários, eu tenho funcionários na empresa que estão comigo há mais de 10 anos, que às vezes eles me perguntam, fazem perguntas, né? A gente acompanha alguns grupos que a gente fala, mas como ele está perguntando isso? Ele já está há tanto tempo na empresa. Meu marido mesmo, ele fica muito indignado com isso. Para mim, eu levo de boa. Ele fala assim, eu não acredito que essa pessoa está fazendo essa pergunta. É falta de curiosidade, falta de interesse. Não, mas assim, foram coisas que foram faladas para ela diversas vezes, que ela já passou por situações parecidas, mas parece que não gravou aquilo, né? Não gravou, tipo, passou, né? Não gravou aquilo. Então, são as pessoas menos curiosas. Passei, resolvi, daqui a pouco ela vai enfrentar, passa alguns meses, ela vai enfrentar o mesmo problema, ela não consegue resgatar uma solução, ela volta, vai perguntar para a gerente dela ou para a diretora dela como ela vai resolver o mesmo problema que ela já passou outras vezes na empresa, né? E a loucura é que até a gente está falando na esfera de funcionários, mas em todas as esferas sociais tem exatamente essa mesma estatística. Tem um empresário também que passou por várias vezes o mesmo problema e ele não aprendeu, a empresa dele não performa e ele pergunta, mas por que as coisas não dão certo? Falta de curiosidade, de inovação, uma cultura mais criativa? Você fala muito sobre cultura nos seus conteúdos, sim. né? Sim, eu falo assim, o empresário, tem aquelas pessoas que ela não quer trabalhar para ninguém, ela quer ser empresária.
Então ela quebra uma empresa, ela monta outra, ela vai quebrando, e às vezes ela vai sempre batendo nos mesmos erros, né. Então eu falo assim, é falta realmente de conhecimento, de se preparar mais, porque tive uma empresa, eu quebrei. Eu jamais iria montar uma empresa novamente se eu não tivesse me preparado para essa empresa. Eu jamais iria montar, mas tem pessoas que não têm esse problema. Ele monta aqui, o nome tá sujo, ele vai lá, pega o nome da mãe, da irmã, monta outra empresa, ele continua, ele quebra de novo, ele monta e, né. E existe vários, assim, no mercado, porque nós que estamos no mercado, principalmente que vende produto, né, quando às vezes uma empresa quer comprar algum produto da gente, existe uma comunicação falando: "Não, esse aí já foi dono de tais empresas, essa empresa aí tá no nome da mãe dele, por isso que ele não tá aparecendo, o dono lá é fulano". Então existe vários no mercado assim. Mas é justamente por falta de preparação. Eu acho que são pessoas, assim, que elas devem ser muito emotivas ou elas realmente não querem ser funcionário de jeito nenhum. Então ela quebra uma empresa, ela vai lá, monta outra sem preparação novamente e ela fica dando murro na ponta de faca. Existe várias pessoas assim no mercado. E assim como existe várias pessoas que montaram a empresa por necessidade, que é um grande índice que as empresas quebram, hoje é o maior índice, são as empresas montadas por necessidade, que deram certo. Ela montou por necessidade, praticamente sem dinheiro, as coisas foram acontecendo e elas foram se preparando. Chegou um patamar da empresa que ela tinha condições, ela contratou uma consultoria para elevar a empresa dela mais ainda, e elas estão muito bem no mercado. A gente vê várias histórias, né? Principalmente eu que estou no mundo aí das mulheres, várias mulheres empreendedoras que começaram do nada, né? E hoje estão aí, né? Esse é o ponto, né, não tem problema você não saber, até porque dificilmente você vai saber sobre tudo, mesmo que você tenha um conhecimento mediano em algumas áreas, ainda assim você vai precisar de ajuda, você vai precisar de apoio, você vai precisar montar um time, talvez uma consultoria. Então tem pessoas que elas deixam a chance do negócio dela prosperar e crescer, pela falta inclusive de curiosidade de buscar ajuda. Sim. Sim, porque, Adriano, eu falo, ninguém é 100% tudo, ninguém é bom em tudo, né. Eu falo vamos supor, eu como mulher, não tem no período que eu estava querendo escalonar a minha carreira, no período que eu precisava crescer, eu tive que ser boa no trabalho. Eu não fui 100% mãe, entendeu? Provavelmente eu também não fui 100% esposa, eu não fui 100% dona de casa. Eu não frequentava academia, eu frequentava academia mais ou menos, não dava para ter, né. Eu falo: "Não dá para você ser 100% mãe, ser 100% empresária, empreendedora, ser 100% esposa e ter a barriga trincada, não dá, você vai ter que escolher o que você vai fazer, depende do momento que você está na sua vida". Então você não vai ser boa toda. A mesma coisa na empresa. Eu tenho consciência que eu sou boa comercialmente. O que que eu fiz quando eu montei a minha empresa? Por mais que eu tinha a experiência na gestão, a gente montou uma empresa planejada, eu me dediquei mais ao comercial. E hoje é um dos departamentos que eu mais ando ainda na empresa. Por mais que hoje nós temos uma diretora comercial, hoje eu fico mais focada com o operacional todo da empresa, mas é um departamento que eu ainda apareço bastante. Mas não apareço com autonomia, eu apareço para ver o que está acontecendo, eu apareço para levar novidades, entendeu? Estou sempre trocando informações com a diretora comercial, vamos implantar isso, vamos implantar aquilo. Então, quando a minha empresa começou a crescer um pouco, eu fui buscar uma pessoa que para cuidar do financeiro da minha empresa. Por mais que eu fazia, eu estava fazendo, mas eu sabia que aquilo era uma coisa que eu não gosto muito e também eu não era a melhor financeira e a empresa começou a crescer, eu ia precisar de uma pessoa que tocasse aquilo para mim. Eu ia precisar de uma pessoa que tocasse o meu RH. Então não adianta, e os empresários ele tem essa mania de querer abraçar tudo, principalmente o pequeno e o médio empresário, porque o grande não tem como fazer isso, mas o pequeno e o médio ele tem essa mania. Então ele quer fazer tudo, então ele tem uma dificuldade muito grande de delegar principalmente o financeiro, e quando ele é comercial, ele tem uma dificuldade muito grande de delegar o comercial. E eu entendo, porque foi difícil eu largar o osso do comercial. Como que eu consegui largar o osso do comercial? Porque a pessoa hoje, que é minha diretora comercial, ela trabalha comigo desde quando ela tinha 17, 18 anos. Então ela foi uma pessoa criada ali por mim, ela tem uma característica muito parecida comigo. As pessoas até comentam assim: "Solange, é assim, se ela fosse sua filha, ela não seria tão igual, né". Assim, eu viajo e às vezes ela toma decisões na empresa que eu chego, quando ela tá falando para mim a decisão que ela tomou, eu tô na minha cabeça: "Eu teria feito isso", ela fez exatamente o que eu teria feito. Então ela tem uma característica muito parecida. Então ela foi uma pessoa que eu fui treinando, fui deixando, e uma pessoa que para mim é uma pessoa de extremamente da nossa confiança, né, para mim, para eu poder entregar o comercial da minha empresa, porque eu tinha dificuldade de entregar o comercial da empresa. Você falou um ponto muito importante, que o grande ele tem consciência de que ele não pode tudo. E talvez esse seja um dos principais elementos que o tornaram grande. Isso A gente mesmo. tem a síndrome de Superman.
Por isso eu fico do mesmo tamanho que eu estou, por isso eu não cresço, porque eu quero estar presente, onipresente em todas as áreas, tem que ser do meu jeito, eu tenho que resolver. Só que o seu negócio vai ter no máximo, o tamanho das suas capacidades físicas. Você Exatamente. não vai conseguir abrir uma outra unidade que esteja longe, geograficamente de onde você está, porque você tem que estar lá nas duas, né? Você não Uhum. vai conseguir, talvez, ter um time com um modelo de atendimento, um modelo de venda construído e bem elaborado, porque não tem treinamento. Depende de você fechar os negócios, tem que ser do jeito que você está. E aí a gente falou até um pouquinho nos bastidores sobre cultura, né? Sobre implementar uma cultura que funcione a tal ponto que mesmo que você não esteja lá, as coisas funcionem como se você estivesse. Exatamente. Como que você fez isso? Olha, eh, a cultura da nossa empresa mesmo, ela foi sendo desenvolvida, que nós montamos a empresa, nós 2, né, e ali foi na época, a gente ficou um período sozinhos, no entanto, assim, que e depois veio 2 funcionários logo na seguida, e a cultura ela foi desenvolvida de acordo com as nossas características, né. A gente tem algumas coisas que a gente não abre mão, né. Por exemplo, assim, o cliente para nós é nossa prioridade, e hoje na minha empresa a equipe sabe que o cliente é prioridade, aonde ele cair ele vai ser atendido. Pessoas são a nossa prioridade. Então, os meus gestores, eles foram sempre muito bem tratados e eles tratam muito bem a equipe, porque eu falo assim: se você quer que o seu cliente fale uau para a sua empresa, que ele admire a sua empresa, os seus funcionários têm que falar uau para a sua empresa, primeiro. Então, você tem que se preocupar muito com pessoas. As pessoas, elas, como é que fala? Elas se Principalmente a pessoa que quer uma promoção, o empresário, ele se prepara muito tecnicamente, né, ele se prepara muito, ele vai montar uma empresa, ele quer conhecer o produto que ele está montando, às vezes ele está preocupado com a gestão, ele quer aprender de gestão empresarial, tal, mas ele esquece de uma coisa, ele esquece de se preparar para lidar com pessoas. Por exemplo, eu mesmo sendo empresária, recentemente eu fiz uma pós de psicologia positiva. Fala para mim, por que que eu fui fazer uma pós de psicologia positiva? Não tem nada a ver com a minha área. E eu nunca vou atender ninguém. Eu fiz justamente porque eu gosto de entender de pessoas e eu gosto de ter ferramenta para que as pessoas realmente trabalhem bem e trabalhem feliz. Então, uma das culturas da minha empresa, as pessoas que trabalham lá por ser uma empresa de vendas, ela tem que ganhar dinheiro, porque senão não faz sentido ela estar Uau. ali. A outra cultura, ela tem que estar feliz. Nós temos que estar satisfeito com ela e ela também tem que estar satisfeita com a gente, senão também não faz sentido ela estar ali. Então, automaticamente, com essa característica que nós tínhamos, né, e da lealdade, o fator assim de não mentir, a gente dá muita abertura para o funcionário. Eu falo assim: se você não está bem, eu prefiro que você pegue o telefone, hoje liga para o RH, mas antes podia ligar para a gente, né? Você pega o telefone e liga e fala: eu não estou bem. Você vai ficar na sua casa, a empresa não vai descontar nada. Você foi honesto com a gente, fica na sua casa. Porque se ele vem mal, ainda mais na cultura da empresa que a gente tem, nós temos uma cultura de um time. Se chega uma pessoa mal dentro da empresa emocionalmente, a colega do lado dela vai estar preocupada com ela, então vai querer saber o que aconteceu, ela vai contar. E mesmo se ela não contar, vai ficar outra. Isso vai contaminar o time, porque o time vai ficar triste porque ela está triste. Então eu prefiro que ela não venha. E ela também não precisa expor a vida dela, ela vai ficar na casa dela, vai pôr a cabeça dela no lugar, sei lá, vai tomar um banho de piscina, eu não quero saber o que ela vai fazer, não importa se ela está tomando banho de piscina e nós estamos trabalhando. O importante é que ela esteja lá cuidando do emocional dela e quando ela voltar no dia seguinte, ela vai estar com a cabeça boa para trabalhar. Então, assim, e muitos empresários não conseguem ter essa visão. Eles não conseguem, tipo, assim, o seu funcionário só não vai vir se ele realmente estiver doente, se ele tiver um atestado, se o filho estiver doente, ele não consegue ter essa visão. Se o funcionário está abalado emocionalmente, de repente teve uma briga com a esposa, uma briga com o marido, teve um problema sério do filho na escola que abalou, né, que ocorre, porque eu sou mãe, sou casada, e eu já tive situações que ocorreram com meus filhos que me abalavam, eu ia trabalhar abalada, mas aquilo ficava na minha cabeça, eu estava chateada. Então, os empresários não conseguem olhar para a pessoa que trabalha com ele, eles só ficam olhando no número. E quando você tem essa cultura de você se preocupar com pessoas, quando eu falo se preocupar com pessoas, não é só com funcionário, então a gente se preocupa com os clientes, a gente se preocupa com as pessoas e se preocupa com os nossos fornecedores. A gente tem um excelente relacionamento com os nossos fornecedores. Isso Tá, então isso é você fechar realmente pessoas. Então quando você se preocupa com as pessoas, quando você aprende a trabalhar com pessoas, você não precisa estar cobrando a meta da tua empresa, você não precisa estar aquele louco cobrando meta, cobrando resultado. Porque quando você trabalha com a pessoa, você lá na empresa, a gente tem ferramentas dos nossos funcionários que a gente quer saber qual que é o sonho dele,
a gente incentiva ele a buscar o sonho deles, nós damos estratégia para ele conquistar o sonho deles, tipo assim, quantos anos, o sonho que você tem, você vai precisar faturar isso por ano para você chegar a isso, a gente dá estratégia. Então a gente coloca eles trabalhando pelos sonhos dele, não é pelos sonhos da empresa e pela meta da empresa, e automaticamente o resultado vem. Que é aquilo que eu falei para você, desde quando a minha empresa abriu, nós nunca tivemos um resultado inferior ao mês anterior, ao ano anterior. Nem na pandemia a gente teve um faturamento inferior. Espero que você que está em casa esteja anotando tudo isso, né? Porque aqui tem dicas valiosas e tem empresas que realmente passam dificuldade no crescimento. Outro ponto importante que eu queria resgatar. Você disse sobre tratar bem os fornecedores e tratar bem, acho que não só o cliente interno, mas o cliente externo. Uhum. Isso traz congruência. Quando a gente fala que nós temos uma cultura preocupada com pessoas, todas as pessoas, independente daquelas que estão do meu lado ou que são os meus fornecedores estão distantes, são pessoas de fato. E quando você não trata bem, perde a congruência do que você disse internamente. Faz sentido? Faz sentido, eu falo para você tratar bem o fornecedor, que tem pessoas que ela acha porque é o fornecedor, ela pode largar ele lá 1 hora, 2 horas esperando a recepção. Que mensagem está dizendo para ti, Ela né? acha que é o fornecedor, ele comete alguma coisa, ocorre alguma coisa, ela vai falar com ele porque ela está negociando, ela não trata ele bem. Eu falo assim, tratar bem o fornecedor, você tem os seus benefícios. Eu já tive situação na minha empresa que, por exemplo, assim, o ar queimou. E o ar, para chegar aquele aparelho de ar, ele ia demorar uns 60, 90 dias, daquela marca específica. O meu fornecedor, ele falou, não, eu tenho um ar lá no meu escritório, que é uma sala que eu não estou utilizando, é da mesma marca, né, por ser ar central. Eu vou trazer aqui, vou instalar, quando chegar eu substituo para você. Isso é um bom relacionamento com o fornecedor. De repente você está com as pessoas que trabalham para você, fazendo às vezes reforma, obra, alguma coisa, eles estão lá na obra, a gente está ocupado com alguma coisa, fazendo, acaba algum material, eu tenho os meus fornecedores, eu tenho a total, eles vão lá e eles ligam e falam assim, olha, acabou isso, eu estou comprando e depois eu mando a nota para você, tudo bem? Então, isso é você ter um bom relacionamento com o seu fornecedor. E o time sempre vai notar, as pessoas sempre vão perceber, a forma Sim, com que você trata as outras pessoas sim, também, sim. para ver se faz sentido aquilo que você prega como a cultura do negócio, né? Sim, tem que fazer sentido, porque senão é uma falsidade, né. Eu vou ficar só tratando bem o meu funcionário, eu trato bem meus clientes, eles tratam meus funcionários. Então, assim, a cultura da nossa empresa, ela é muito focada em pessoas. E cada vez mais eu faço questão de estudar mais sobre pessoas. Tá, então eu gosto de pessoas, aquelas coisas que tem pessoas que falam assim: "Ah, é melhor ter um pet shop do que trabalhar com pessoas". Eu já disse isso algumas vezes no passado, mas depois eu aprendi, confesso que eu já tive vezes, assim, um passado muito distante que falava: "Ah, é muito difícil trabalhar com pessoas", né. E eu entendi que se eu quisesse ter cargo de gestão, se eu quisesse ser empresário, eu tinha que aprender a trabalhar com pessoas, porque empresas não são só paredes, equipamento. A empresa, o maior capital da empresa são os colaboradores, são as pessoas, é o maior capital social. Como que eu quero ter uma empresa que escalona, uma empresa que cresce, se eu sou uma pessoa que não sei lidar com pessoas? Né? E existe vários empresários assim, tem empresários que eu já conversei que ele fala que quando ele chega na empresa, ele mal fala um bom dia, ele faz questão de chegar com a cara amarrada para o funcionário entender que ele é o chefe, que ele manda, e para ninguém já vir nem pedir alguma coisa para ele, entendeu? Porque quando ele chega, ele escuta às vezes algum burburinho de alguém dando risada, então ele já fecha a cara para parar a brincadeira no ambiente. Como você tem esse comportamento e você vai incentivar que as pessoas trabalhem para você? Porque quando você tem colaboradores, nós que somos empreendedores, eles estão conquistando os sonhos deles, que a gente incentiva que eles conquistem os sonhos deles. Mas mais do que isso, eles estão ajudando a gente a concretizar os nossos. Uau, muito bom. Entendeu? Então não tem como ser diferente. É isso. Então, como eu vou querer que eles me ajudem, né? E se eu chego na empresa, eu não falo um bom dia, eu não abro um sorriso, eu implico porque ele está dando uma risada com o colega do lado. Gente, que coisa melhor do que um sorriso, né? Eu costumo falar que gente feliz não enche o saco, não dá trabalho. Então, assim, então as pessoas, eu acho assim, os empresários, em vez de ficar focados só nessa parte, na parte mais técnica da gestão, eles teriam que se especializar também em pessoas. É muito importante empresários fazer cursos para as pessoas. E você dificilmente, vamos supor, eu fui fazer PNL. Quem que faz curso de PNL? Psicólogos, coaches, mentores. Você não acha empresário fazendo curso de PNL. Eles não, você não acha empresário fazendo um curso de psicologia positiva. Porque eles não estão. Você vai achar assim, quando você vai fazer cursos de CEOs, né?
uma mentoria empresarial, você acha todos eles lá, mas você não acha nenhum lá. Nem empresários e nem gestores, tá? Nem gerentes, diretores. Você não acha nesse curso. É raro você achar um lá. É raro você achar um que está lá preocupado com isso, né? Como movimentar o time. E eu falo assim que geralmente quando você tem a pessoa quer ser promovida, que você tem um cargo na empresa, a gente observa, né, as pessoas que querem ser promovida, e nós temos uma plataforma de cursos na empresa, que a gente contratou de uma empresa conhecida, é uma plataforma e nós damos acesso, né, para os funcionários que têm interesse em fazer o curso, ele tem o acesso, a gente dá esse incentivo para ele entrar e fazer os cursos. Então, as pessoas que querem ser gestores, a gente vê a trilha dos cursos que eles estão fazendo. Todos os cursos que eles estão fazendo são cursos para gestor, cursos técnicos. Você não vê nenhum deles fazendo curso na base humana, entendeu? Todos são cursos técnicos, porque ele quer ser promovido. Então, ele não pensa que o maior desafio dele não é tecnicamente. O maior desafio dele vai ser ele tocar a equipe dele. Esse é o maior desafio. Se a equipe não andar com ele, ele vai... Esquece. Infelizmente, tem grandes chances do negócio dele entrar nas estatísticas que a gente falou lá atrás, né? Das empresas que fecham por não cuidar de gente. Exatamente, por não... Quantas empresas são hoje? Eu sei que você tem algumas, né? Olha, são 4 empresas. 4 empresas. 4 empresas que nós somos envolvidos. Tem empresário 4, 5 empresas. Tem dificuldade de ter uma. Qual é a receita de sucesso para conseguir ter 4? É assim, o que acontece? Como gestores, nós estamos ligadamente na Flex. Nas outras empresas, nós temos sócios, que é uma das coisas que as pessoas abominam, a sociedade. Em uma das empresas, somos em 6 sócios. Uau! 6 sócios. Então, assim, então, geralmente, nessas outras empresas, os sócios vão tocando. Tem sócios que são diretores, né, que trabalham, e tem os sócios que não trabalham. Então, tem os sócios que eles são funcionários da empresa como os diretores. O sócio executivo e aí... Exatamente. E qual que é a importância quando você monta uma sociedade? Geralmente, quando você monta uma sociedade, geralmente, quando a empresa é pequena, a pessoa está montando um negócio agora com a amiga, com a colega, né? Ela vai lá e monta, ela faz simplesmente um contrato social. Poucas pessoas conhecem o contrato, né? O contrato de sócios. Então, quando você monta uma sociedade, facilita muito você colocar no contrato de sócios, né, a obrigação de cada sócio, o que cada sócio vai fazer para aquela empresa. Então, quando você tem isso já contratado no contrato de sócios, dificilmente você tem problema. E quando a sociedade, eu falo, sociedade às vezes ela pode ser mais complicada, talvez sociedade de 2, mas quando a sociedade é de 3, 4, acho que ela descomplica um pouco. Porque daí tem a lei da votação, né? Boa. Entendeu? Olha que dica importante. Entendeu? Você vai votar, não é só o que você quer, não é só o que o outro quer, vocês vão ficar os dois brigando ali, vai ter um desempate ali, né? Então então eu acho que facilita mais. Eu prefiro 1000 vezes uma empresa com 4 sócios do que só eu e uma pessoa. Perfeito. Na cabeça que eu tenho hoje, tá? Com as experiências que eu já passei. Legal. Bom, acompanhando aí suas redes sociais, estou vendo que você está fazendo um movimento muito forte para mulheres. Eu vi que, inclusive, você deu uma palestra para uma quantidade enorme de mulheres recentemente. Sim, eu fui convidada para SOS Empreendedoras, né? E agora é uma palestra para quase 800 mulheres. E eu justamente fui falar de gestão empresarial. E o assunto que eu quis abordar, eu quis abordar as dores. Eu abordei as dores do empresário, né? Que é a dor do financeiro, que é a dor do comercial. E como eram pequenas e médias empresárias que tinham lá, então, assim, tem muito aquela coisa da empresária que ainda mistura muito a vida financeira, né? A CPF com o CNPJ. Ela usa o cartão da empresa, né? Para poder passar em um self-service, para passar no mercado. Então, existe muito isso. Então, eu fui puxando muito essas dores, porque existe muito isso com o pequeno empresário, né? São poucos pequenos empresários que ele separa realmente a vida pessoal dele da vida da empresa. Ele monta uma empresa, tudo ali está focado na empresa. E isso é um perigo muito grande, né? Para quebrar uma empresa. Você misturar sua vida financeira é um perigo, porque você não tem controle. O dinheiro da empresa vai entrando, você vai usando para pagar suas contas pessoais, você não tem controle, porque o que o empresário precisa entender, quando ele monta uma empresa, é que o dinheiro da empresa não é dele. O dinheiro passa a ser dele depois do fechamento. O que passa a ser dele é o lucro, o que sobrou da empresa. E nem 100% pode ser dele, porque se ele for inteligente, ele vai ter que tirar 10% para fundo de caixa, ele vai ter que fazer tirar a previsão de 13º, de férias, ter uma conta guardada para como é que fala, para provisionar, né, para ele não ficar amarrado, porque hoje eu vejo empresas que tá lá um funcionário ruim, tá atrapalhando a empresa e o empresário lá, por ele ser pequeno, por ele não ter um caixa, ele não manda essa pessoa embora porque ele não tem dinheiro para rescisão, porque ele não provisionou isso.
Que é uma coisa que não acontece, graças a Deus, nas nossas empresas, porque nós fazemos essa provisão. Que dica importante. Às vezes você tem uma laranja podre no seu negócio, você não consegue desligar ela por falta de gestão financeira para no momento certo, se Exatamente. precisar, você desligar essa pessoa. Exatamente. O que eu falo para o empresário? Se você contratou um funcionário que ganha 2.000, você tem que pensar o seguinte: você não tem que pensar que você só vai pagar os R$ 2.000, né? Você vai tirar o imposto, tal, você vai pagar ali para ele. Você tem que pensar o seguinte: quando você fecha a folha de pagamento, aquele 2.000, quanto ele teria naquele mês de 13º, quanto ele teria de férias? E o que você vai fazer? Você vai provisionar em uma conta. Então, você faz a folha de pagamento e você já pega aquele valor que você não vai pagar para ele agora, porque você só vai pagar quando ele for tirar as férias ou quando chegar o 13º. Você vai provisionar em uma conta. Então, você não tem problema para pagar 13º, você não tem problema para liberar o seu funcionário de férias, porque você tem caixa. E se ele for um funcionário problemático e quiser sair, você não tem problema de chegar para ele e falar assim: você quer sair? Nós fazemos isso na empresa. Você quer sair, você não está satisfeito? Tem pessoas que falam assim: ah, eu queria sair, mas eu não posso pedir a conta. Não tem problema, nós te mandamos embora. Porque a gente tem caixa para isso, a gente já provisionou, não vai doer no meu caixa, já tá provisionada a demissão dele. Você está entendendo? Então, assim, o empresário, ele precisa entender que o dinheiro da empresa não é dele. E quando tira o líquido, 100% também não pode ser dele. Ele tem que tirar um fundo reserva e depende, conforme o crescimento, vamos supor, se você, uma das empresas que nós somos sócios, eu posso falar para você que praticamente durante 2 anos nós não fizemos retirada. Todo o dinheiro foi provisionado para investimento na empresa, porque todos os sócios tinham condições de fazer isso. Então, vamos supor, se você é dono de uma empresa, de repente sua empresa começou a faturar, você vê que não tem necessidade de você tirar todo aquele dinheiro. Você precisa guardar um dinheiro para você crescer, sem precisar fazer empréstimo no banco, para você fazer um investimento maior para o crescimento da sua empresa. Então, você provisiona aquele dinheiro. Né? Então, eu falo assim, então a gestão ela é muito importante, o planejamento é muito importante para a vida da empresa. Uau. É isso, acho que não tem receita diferente. E a gente, antes disso, estava falando sobre a sua palestra, então foi uma palestra exatamente nesse sentido, para mulheres. Olha, e aconteceu uma coisa assim incrível, que para mim assim eu fiquei muito feliz mesmo. Foi cansativo, mas eu fiquei feliz. Quando eu terminei a palestra, eu não tinha almoçado. E aí eu desci para, né, que dentro do espaço lá tinha um bar café. Eu falei: vou comer um pão de queijo e tomar um café. Porque eles pediram para que o palestrante aguardasse até o final, porque ia ter um evento para os palestrantes. Quando eu fui tomar o café, as pessoas começaram a sair da palestra, estava tendo uma outra palestra, quando eu saí, entrou uma outra palestra, as pessoas começaram a sair e começaram a vir atrás de mim. Eu não consegui comer esse pão de queijo, mal consegui tomar esse café, tá? Eu tive que sentar na mesa da lanchonete e quando eu olhei, eu tinha uma fila para me atender. As dores, é assim, o que pra gente é óbvio, para as pessoas, né, não são. Você vê assim as dores, pessoas com dificuldade do financeiro, com dificuldade no comercial, com dificuldade com pessoas querendo saber como ela iria dar aquele próximo passo no momento que a empresa dela tá, né? Porque é muito importante o próximo passo. Se você está em uma empresa que você acha assim, porque chega um momento que você tem que tomar uma decisão, que é aquilo que a gente falou. Ou você cresce ou você estagna. Só que para você crescer, você tem que imaginar, para você crescer, você tem um abismo. Você tem que dar o pulo certo, senão você cai no abismo, você quebra a sua empresa, você afunda. Então você tem que saber dar o pulo do crescimento. E se você estagna, a chance de você também, a sua empresa sumir, acabar no mercado também é muito grande. Então você tem que pensar, que é o que acontece com a maioria das empresas familiares, e o que acontece também com empresas que as pessoas não querem delegar, né? Não vou dizer que ele não ganha dinheiro, ele ganha dinheiro, mas ele poderia estar muito melhor se de repente ele delegasse e desse um passo Centralizador. centralizador, que acontece com o chefe centralizador. Então, muitas mulheres me procuraram porque elas estavam nesse momento. Elas não sabiam se ela dava esse passo de crescimento, de aumentar espaço, né? E para mim, coisas assim que é tranquilo, para mim, que, assim, né, não tem dificuldade, porque eu penso, na minha cabeça é o seguinte: se eu vou crescer a minha empresa, eu tenho que olhar, quanto que eu vou aumentar a despesa da minha empresa? Eu vou aumentar tanto de despesa e quanto que eu vou aumentar o faturamento da minha empresa? Compensa esse crescimento agora? Ou eu preciso segurar mais um pouquinho, aumentar o faturamento para fazer esse crescimento com mais segurança? Ou, tipo, eu vou crescer, eu vou diminuir meu faturamento líquido, mas o líquido que a minha empresa ainda vai ter, né? Ainda está satisfatório para o faturamento da empresa. Então, eu posso fazer esse investimento agora e batalhar para aumentar o meu faturamento. Então, essas coisas que você precisa olhar, né? Como está o meu mercado? Os meus concorrentes estão realmente dando esse passo de crescimento? O produto que eu vendo, ele
está escalonando bastante, ele é um produto que ele já vem reduzindo a venda. Então, são detalhes, né, que as pessoas têm que realmente prestar atenção. E muitas mulheres me procuraram, muitas empreendedoras estavam nesse momento, elas não sabiam se elas cresciam, se elas trocavam de espaço, se elas traziam uma sócia, se elas pegavam um investimento no banco. São Então, muitas dúvidas. muitas dúvidas, A gente muitas vai dúvidas. anotando todas essas e na sua próxima entrevista eu quero que você responda. A gente vai fazer uma entrevista técnica Tá, aqui. tá bom. Hoje é conhecendo um pouco da sua história. É. Inclusive, da sua história tem um ponto que eu fiquei bem curioso. Dá para aprender na Disney? Muito, nossa, Me muito. conta essa da Disney, que eu Muito. tô curioso. Olha, esse curso da Disney, que eu fiz com o Alexandre Espíndola, que é um cara, assim, fantástico, eu já tinha feito vários cursos com ele aqui no Brasil e teve essa oportunidade da gente ir pra Disney. E quando você vai lá, eu já tinha ido várias vezes na Disney com os meus filhos, graças a Deus eu tive essa oportunidade. E você começa no curso, você repara detalhes que você nunca reparou na sua vida. Você repara detalhes, você fala assim: "Nossa, eu nunca reparei isso", porque nós tínhamos a parte da manhã nós estávamos em sala, e a partir do meio-dia nós íamos para os parques, cada dia um parque diferente, almoçava e fazia o parque. E fazia tanto a parte de cima como os bastidores. E você entende, por exemplo, para mim, deixou uma mensagem que é uma coisa, eu sou uma pessoa muito detalhista, que realmente os detalhes importam muito. Né, e que as pessoas importam muito, porque a Disney, o crescimento dela é baseado nisso. O crescimento dela é baseado nos detalhes, nos diferenciais. Então, diferencial é extremamente importante. Às vezes a pessoa monta a empresa, ela monta com diferencial, só que a empresa dela fica lá 1, 2, 3 anos no mercado, ela não traz mais diferenciais para a empresa. Então, diferenciais importam. Então, a Disney ela está sempre buscando diferenciais. E os detalhes, a Disney ela tem, por exemplo, assim, existe uma rua na Disney que eles têm postes. Eles pintam esses postes praticamente todas as noites. Todas as noites a manutenção, e eles fazem a manutenção noturna da Disney. Então, sempre quando você entra em qualquer parque da Disney, você tem a impressão que você está entrando em um parque novo. E a cultura deles é pessoas, eles se preocupam muito com os colaboradores e eles se preocupam muito com a excelência do atendimento ao cliente. No entanto que existe vários vídeos na internet, né, por exemplo, eu vi uma vez de uma mãe que ela estava passando um cartão de crédito para comprar uma fantasia para criança e o cartão dela não passava. Ela passou o primeiro, passou o segundo e o terceiro não passava. A funcionária, ela tinha uma autonomia, ela olhou para o gerente veio e o gerente pegou e deu a fantasia de presente para a criança. Falou assim: "Não, olha, essa fantasia é um presente da Disney para você". Para a criança não sair frustrada. Então eles se preocupam muito com isso, eles se preocupam com aquele mundo mágico. Então o que eu aprendi na Disney, o que ficou para mim, assim, o que nós fazemos realmente, nós estamos indo para o lado certo, porque a gente se preocupa muito com pessoas. Detalhes importam, eu sou uma pessoa muito detalhista e diferenciais, eu estou em busca de diferenciais constantemente para manter a empresa. Então você aprende muito nesse curso. E quando você conhece a história dos 2 irmãos, né, do Walt e do Roy, é uma história fantástica, né, porque ele era o Walt Disney, ele era o sonhador e o Roy era o que realmente realizava os sonhos dele, né. Então uma história fantástica, você se emociona. E quando você entra lá, que você vai conhecendo os detalhes, assim, você fala: "Gente, como é que pode?". Às vezes a pessoa tem uma empresa deste tamanho, né, não tem nem 30 funcionários, ela tem dificuldade, né, de manter a casa em ordem, de se preocupar com detalhes, né, tem vários empresários que falam isso: "Ah, isso é apenas um detalhe, eu estou preocupado com coisas muito maior". O quê? Meu Entendeu? Deus, o que que é maior? Entendeu? Esse é apenas um detalhe. Isso você vai escutar muito, isso não, né, não é incomum. E aí você vê um parque daquele tamanho, uma empresa daquele tamanho, com vários parques, nem lembro agora quantos mil funcionários eles têm, mas assim, e com tantas pessoas que frequentam o parque, que o parque sempre está praticamente lotado, e eles conseguem se preocupar com os mínimos detalhes. E estão sempre em busca de diferenciais. Então você fala assim, então você aprende muito lá, é realmente a excelência do atendimento ao cliente, a excelência com pessoas. Que incrível, que incrível. Obrigado por ter compartilhado. Eu espero que quem está nos assistindo possa também viver essa Sim. experiência, E uma né? coisa assim que eu achei muito bacana também, que eu vou aproveitar aqui, que eu achei assim legal, né, que eu ainda não falei isso com as minhas líderes, né, mas assim, meu escritório também não é uma coisa assim tão imensa, né, mas assim, uma coisa que os líderes faz lá, que eles passaram, vamos supor, o líder do parque, né, quando ele chega no parque, o horário dele, ele tem que entrar antes do parque abrir, e ele anda o parque todo, antes do parque abrir, ele anda o parque inteiro, os líderes, procurando se tem alguma coisa fora do lugar, algum detalhe que a manutenção precisa fazer, antes de abrir o parque, para que o público não venha apontar alguma falha do parque.
E na hora de ir embora, os líderes que estão à noite fazem as mesmas coisas. Eu tinha um gestor alguns anos atrás, ele falava de uma forma muito simplista, mas era interessante, que era a simpatia do feijão. Ele colocava um feijão em cada canto do escritório e o líder tinha que passar o dia inteiro pegando e colocando o feijão no mesmo lugar. Então ele passava o dia inteiro, só que isso era enquanto estava operando, enquanto estava funcionando. Então você tinha que visitar todos os 4 cantos do ambiente o tempo inteiro e olhar tudo. Funcionava também, porque a gente tinha um ambiente muito confortável, muito gostoso para os E é nossos clientes. importante, né? É extremamente Extremamente importante. importante. Eu falo assim, olha, eu sem fazer o curso da Disney, quando eu estava como gestora, como executiva nas outras empresas, eu me preocupava até com o banheiro. Eu chegava, na parte da manhã, eu entrava no banheiro. Se eu achava que o banheiro não estava limpo ou que estava bagunçado, eu ligava antes, porque eu sempre chegava antes. A empresa, a área começava a abria 8 horas, eu 7 horas eu sempre estava dentro da empresa. Mesmo sendo diretora, mesmo sendo diretora executiva, eu sempre estava dentro da empresa. Eu sempre gostei de chegar cedo. E então, assim, eu ia olhar, eu ia no lugar que fazia, eu subia, quando eu chegava, o café não estava pronto, então eu subia na parte que fazia café. Se eu achava que alguma coisa não estava legal, não era da minha área, eu chamava a pessoa que era responsável e falava para ele, olha, não está legal isso daqui nessa cozinha, né? Precisa melhorar, né? Então, assim, eu me preocupava, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre peguei um papel no chão. Eu estou passando em qualquer departamento da empresa, eu estou sempre pegando um papel no chão. Então, eu sempre me preocupei em olhar, passar nos departamentos, olhar como estavam os departamentos. Todos os dias eu olhava todos os departamentos. E os departamentos tinham superintendentes, tinha departamentos que tinham, outros tinha diretores, né? Porque eu estava na executiva. Então, assim, mas eu me preocupava. Então, eu falo assim, eu acho que faz parte da sua liderança você olhar, sim. Você olhar até o banheiro que o seu funcionário vai usar, o que o seu cliente vai entrar. De repente, você vai clientes fazer reunião na empresa, você não sabe como que está o banheiro do cliente, porque você também nunca passou por lá. Entendeu? Você nunca olhou a cozinha. Então, acho assim, todos os departamentos, passar olhando onde as pessoas trabalham, se tem alguma coisa, né, fora do lugar, se tem alguma coisa que de repente precisa arrumar, né? Às vezes eu passo, eu olho alguma coisa dentro da minha empresa que eu estou olhando lá, às vezes eu vejo que tem assim, numa mesa, uma gaveta está meio torta. Eu vou lá na gerente administrativa e falo para ela, olha, precisa chamar alguém para fazer a manutenção. A gaveta lá, ela fala, mas a gerente da área não reportou. Mas eu passo olhando, eu faço questão de fazer isso, porque isso são detalhes, e para mim detalhes importam muito. Né? O detalhe do conforto do funcionário e o detalhe visual. Eu sou uma pessoa muito visual. Então as coisas me incomodam muito quando eu estou vendo, não tem jeito. Por mais que eu tento fugir. Vamos supor aqui, o ambiente está tudo maravilhoso. Eu percebi que tem uma manchinha ali que está me incomodando. Eu vou estar sempre olhando para aquela manchinha. Eu vou ter que tirar aquela manchinha, não vai ter jeito. Isso é meu perfil. Então eu estava em um processo assim de me cobrar de ser assim. E quando eu fui para a Disney, eu falei, não, eu tô certa, eu não tô errada, eu tenho que continuar sendo assim. Entendeu? Eu não posso ficar me cobrando assim, não, eu tenho que parar desse negócio de ser detalhista, porque você sofre quando você é detalhista, né? Quando você olha as coisas assim. Então, eu sofro também com isso. Eu falei, eu tenho que parar, eu tenho que relaxar, eu tenho que deixar, sabe? Né? E quando eu fui para lá, eu falei, não, eu tenho que ser detalhista sim, porque o detalhe, os diferenciais, essas coisas importam muito para o crescimento, para tudo dentro da empresa, né? Eu acho que se nós fizéssemos um resumo do nosso episódio sobre as características que te trouxeram para esse sucesso, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas ser decidido, corajoso, curioso, estudioso, gostar de gente e ser inovador. Tem alguma característica que faltou da Solange? Olha, o que você falou, né, decidido que seria que eu acho que eu sou uma pessoa muito determinada, mas é exatamente isso. É É isso? é é exatamente isso, acho que fecha. Acho que essas são realmente as minhas características. A outra característica que eu acho que não faz como é que fala? Eu não faço mais que a minha obrigação, que é honestidade e lealdade. Eu sou muito leal com as pessoas que trabalham comigo, eu sou muito leal com os meus clientes. Né, e assim, o que eu assino em contrato eu cumpro até a última hora, se eu achar que não dá eu vou cancelar esse contrato, eu não fico costurando cláusulas de contrato para tentar fazer alguma coisa, por exemplo, eu tenho cliente que eu tenho exclusividade, eu tenho um monte de concorrente batendo na minha porta fazendo propostas maravilhosas, e eu nunca peguei o contrato para olhar se eu consigo dar uma costurada, ou tipo, vou abrir uma outra empresa com outro sócio para atender aqueles que estão pedindo. Então é uma característica muito forte, a minha honestidade e a minha lealdade também. Esse brilho no olhar aí diz tudo, né? Quando fala sobre negócios, demonstra que realmente vive isso Eu e vivo, sente na pele. né? Para a gente finalizar esse episódio, 2 últimas perguntas. Primeira, quando você sentiu que sua vida começou a dar certo? Quais foram os elementos que, somados, você sentiu, não, isso aqui realmente minha vida começou a dar certo? E por último, deixar uma dica para todo mundo que vai nos assistir.
Fica à vontade aí. Olha, assim, depois que eu quebrei, eu fui trabalhar como executiva, as coisas fluíram bem. Mas a minha vida, ela começou realmente a dar certo, foi quando eu me uni com o meu esposo, ai, fico até emocionada. Quando a gente se uniu realmente para montar um negócio, porque as pessoas falam assim: "É muito difícil marido e mulher trabalhar junto", mas a gente nunca teve essa dificuldade, a gente teve sempre um respeito, né, uma concordância. Então quando a gente tomou esse passo, que foi uma coisa mais minha, né, que para mim era difícil, eu ficava imaginando: "Nossa, montar um negócio", na época nós éramos namorados. E quando a gente tomou essa decisão, falar: "Ah, montar um negócio com o namorado, por mais que a gente pretende casar, trabalhar juntos, né, será que vai dar certo?". E eu entendi que ali era o tudo ou nada. Então acho que a minha vida começou a mudar quando a gente deu esse passo, quando a gente realmente, eu e meu esposo, a gente uniu as forças e montou a empresa. Eu acho que foi aí que a minha vida realmente mudou bastante. Você abrir mão, né, porque eu tenho uma energia masculina muito forte, não sei se você percebeu, mas eu trabalho bastante isso em mim hoje. E, assim, eu gosto de tomar a frente, no entanto que no nosso relacionamento várias vezes ele me corrigiu: "Ei, eu tô aqui, você não pode tomar essa decisão sozinha, eu também moro nessa casa, né, eu também sou dono dessa empresa". Então, assim, acho que quando a gente tomou a decisão de unir forças, né, e ir para o mercado com a cara e com a coragem, porque a nossa decisão não foi fácil, a gente tinha salários altos no mercado, ninguém acreditava o que a gente ia fazer. Você imagina você largar um cargo com salários altíssimos, como dizia o meu presidente, eu ganhava mais do que um CEO da Embratel, né. Então, assim, você largar tudo isso para você começar uma empresa em 48 metros quadrados, né. Então, assim, então acho, assim, que realmente ali a nossa vida mudou muito. Nós já estávamos bem financeiramente, mas a nossa vida financeira mudou muito. E quando a gente fez isso, por que que a gente deu esse passo? A gente sabia que a gente estava bem financeiramente, mas a gente falava assim: "Não, mas esse bem não é o que a gente quer". Nós queremos realmente ter uma vida rica, uma vida muito próspera, a gente quer estar aquém. Se a gente chegou até aqui, a gente pode dar um passo muito maior, né, a gente pode ter uma vida muito diferente. E realmente foi nesse momento que a minha vida realmente mudou. Incrível. Agora nessa câmera aqui, ó, uma dica para quem vai assistir a gente lá em casa, quem vai ouvir esse episódio, com certeza se emocionou e se inspirou também. Deixa uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, eu vou falar para as mulheres, né, poderia falar para os homens também como empresária, mas eu vou falar para as mulheres, porque eu sei que a vida da mulher é muito difícil, porque a mulher ela tem os filhos, ela tem o marido e ela tem o trabalho. E hoje, pelo que os estudos apontam, 51% das empreendedoras, elas são responsáveis pelo sustento dos seus lares. Então a mulher, ela com essa vontade que ela tem, eh, com a briga realmente aí pela luta que ela tem para realmente assumir o espaço dela no mercado, e ela vem assumindo, no entanto que ela está ficando com uma responsabilidade muito maior, né, porque os 51% responsável pelo sustento, então, ela está com uma responsabilidade muito maior. Que é assim, tudo bem administrado dá certo. Se você conseguir administrar bem a sua casa, organizar horários com seus filhos, você vai conseguir trabalhar. Mas você não vai conseguir nada sozinha. Você vai precisar ter uma zona de apoio, né. Se você não tem um marido, você vai precisar ter alguém que esteja com você, um parente, alguém que você vai contratar e vai pagar. Eu, no meu caso, eu não tinha parente, eu tive que realmente depender de creche, depois pagar pessoas, né, mas você vai precisar de uma zona de apoio. Vai ser difícil, não vai ser fácil, a jornada não é fácil, mas pensa que nós mulheres, nós somos muito guerreiras e nós já nascemos gestoras, então assim, a gente consegue fazer muitas coisas de uma vez só. Se você tem um sonho, eh, o mercado está aí, nós estamos ocupando cada vez mais mercado, sem desmerecer os homens, lógico, tem muitos empresários, mas assim, a luta da mulher eu sei que é muito árdua, ainda existe uma diferença salarial, ainda existe, eu mesmo estando na posição que eu estou, eu tenho dificuldade às vezes de me inserir em alguns grupos, porque são muito masculinos. Não desista dos seus sonhos. Toda vez que eu me senti que eu iria ficar um pouco fraca, eu olhava para os meus filhos e eu olhava para os meus sonhos. Então, assim, não desista dos seus sonhos. Uau, uau, que incrível! Que incrível, imagina, imagina, eu preciso arrumar um lenço para você aqui, nem estou preparado, mas olha, obrigado pela sua história, obrigado pela sua coragem, obrigado pelo valor que você tem como ser humano, como empresária, como mãe, como mulher, porque pessoas como você com certeza inspiram e revolucionam a nossa sociedade.
São pessoas como você que carregam essa energia, essa vitalidade, esse prazer em realizar as coisas que transformam o mundo. E eu estou muito honrado de ter você aqui. Obrigado por fazer parte da nossa história do Negócio em Foco. Eu agradeço bastante, desculpa. Imagina. Acho que eu estou muito emotiva. Imagina. Fazer um pequeno encerramento aqui para você que assistiu o nosso episódio até agora. Muito obrigado por estar aí. O Negócio em Foco só existe em função de você, empresário, empreendedor, que está buscando conhecimento. Essa é a nossa fonte de conhecimento de pessoas reais, da vida real, que se emocionam, que se inspiram, que tem uma história de verdade para contar. E olha, se você não está vendo o nosso bastidor, na verdade você não está vendo os nossos bastidores. Tem uma galera aqui assistindo esse episódio, você também pode assistir o Negócio em Foco ao vivo, presencial aqui em Alphaville. O Instagram da Solange, o Instagram das empresas dela, estarão todo aqui embaixo, as redes sociais, os contatos dela. E se você quiser entrar em contato com ela ou com a gente para mandar um presentinho, é só comentar nesse vídeo. Vai ser muito importante a sua inscrição no nosso canal, vai ser muito importante o seu like nesse vídeo e o seu comentário. Eu tenho certeza que a história dela vai inspirar a sua vida. Solange, quer deixar algum agradecimento? Eu agradeço por estar aqui, eu agradeço por estar contribuindo, porque estamos falando aqui da minha vida, de algumas coisas, né? Mas eu sei que tudo que a gente fala sempre vai ajudar alguém. Então eu agradeço muito pela sua oportunidade, agradeço você, Adriano, mais do que tudo. Imagina, é um prazer. Obrigado, e esse foi o nosso episódio 4 do Negócio em Foco. Fiquem atentos que na próxima quinta-feira tem mais. Obrigado e tchau. Uma salva de palmas, gente! Extraordinária!